Fala galera, beleza? Hoje a gente começa com um dos assuntos mais aguardados do nosso curso, problemas do primeiro grau. Antes, porém, pessoal, queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, pessoal? Vamos lá, gente. Papel e caneta na mão e se prepara porque a aula hoje é bomba. É um pouquinho complicada. Vamos lá, introdução. Existe uma grande diferença entre saber resolver uma equação do primeiro grau e montar a dita cuja. Ou seja, é muito mais complicado, na verdade, montar uma equação do primeiro grau através da situação proposta por determinado problema. Exatamente por isso a gente resolveu fazer essa aula. Com base nisso, o foco desta aula será a resolução de problemas clássicos ou comuns que envolvem equações do primeiro grau. A gente só vai fazer isso. Por esse motivo, esta aula não terá um módulo isolado de exercícios, porque essa aula só tem exercícios, como ocorrerá com as demais aulas desse curso. Nota: outra coisa importante, muita gente tem mania de falar o seguinte: ah, Nerk, dava para fazer de um jeito mais fácil. Então vamos lá, para deixar muito claro, as resoluções foram feitas da maneira mais didática possível, não necessariamente da maneira mais curta. O meu objetivo é fazer uma aula que todo mundo entenda. Fazer uma aula mais direta ou mais rápida só para que meia dúzia entenda não é vantagem, isso não é uma aula, me desculpe. É plenamente possível que o mesmo exercício possua várias resoluções diferentes. Apenas a resposta final, obviamente, vai ser a mesma em todos os casos. Beleza? Então, se você fizer um exercício de um modo mais curto ou de um jeito diferente, note que isso é plenamente possível. Existem várias formas de se resolver o mesmo exercício. Dito isso, vamos lá. Introdução. Para resolver um problema do primeiro grau, os passos são os seguintes. Primeiro, interpretação do problema. O que o problema está pedindo para você? A partir do momento que você interpreta, que você consegue identificar qual é o cerne do problema, você deu meio passo em direção à solução. Item B, montagem da equação ou equações necessárias e identificação clara das incógnitas. Às vezes, para eu achar uma coisa que eu quero, eu tenho que primeiro achar outras coisas que eu não quero. O conjunto de todas essas coisas que eu tenho que calcular, tanto as que eu quero como as que eu não quero, eu vou chamar de incógnitas. Uma coisa muito importante é que, se possível, você tente resolver o exercício com o mínimo de incógnitas possível. Se você conseguir, é claro. Quanto mais incógnitas, mais tende a ser complicada a resolução do exercício. Vulgarmente falando, nós temos que passar do português para o matematiquês. Não vai escrever isso na prova, tá, gente? É só uma forma mais coloquial da gente chamar a transformação da parte textual do problema em uma parte mais algébrica. Dicas. Item A. Tentar entender pequenas frases de cada vez é mais simples do que tentar entender todo o problema de uma única vez. Muitos problemas de matemática são extremamente truncados, escritos de uma maneira truncada justamente para provocar a confusão dos alunos. Nesses casos específicos, o seu objetivo deve ser ler pequenos trechos, pequenas frases ou mesmo meia frase, interpretar aquela meia frase, interpretar um outro trecho do problema e no final relacionar todos esses trechos para que você possa montar uma ou mais equações. B. Fique atento. Palavras como eliminar, acrescentar, total podem ter uma interpretação matemática crucial para a resolução do problema. Por exemplo, eliminar. Se eu elimino 2 unidades, eu tiro 2, sinal de menos, menos 2. Acrescentar é o que? É somar. Total é tudo. Não saber interpretar essas palavras em um problema pode provocar uma maior dificuldade na sua resolução. Veremos desde os casos mais simples até os casos mais complexos. Não se preocupem, nós vamos ter alguns desafios. Adaptando textos para a linguagem matemática. Vamos lá então. Vamos supor que o texto fale um número qualquer e você tenha que calcular esse número. Normalmente a gente chama de x. Se você não quiser chamar de x, você pode chamar de a, de b, de c, de y ou qualquer outra letra, desde que não usada ainda. Uma coisa importante, pessoal.
Vamos supor que no problema você tenha gatos e ratos, e a quantidade de gatos e a quantidade de ratos sejam incógnitas, ou seja, não são elementos conhecidos, você tem que calcular. Nesses casos, pessoal, não vá me chamar quantidade de gatos x, quantidade de ratos x. Se você chamou uma coisa de x, a outra não pode ser x, tem que ser y, tem que ser z ou qualquer outra letra não utilizada no problema. O dobro de um número. Se você não conhece esse número, você coloca 2x. E da mesma forma que no nosso primeiro item, você pode colocar 2a, 2b ou qualquer outra letra que não esteja sendo usada. Você não é obrigado, exceto se o problema for enfático, utilize x, mas isso é raríssimo de acontecer. Então, na maior parte das vezes, você não é obrigado a utilizar x para simbolizar a incógnita. Dois números. Se você não conhece esses dois números, você pode chamar de x e y. Aqui tem um detalhe importante. Dois números onde um deles é o dobro do segundo, você não vai chamar de x e y, porque o problema já deu uma relação entre os dois números. Se, por exemplo, esse cara é o dobro desse, esse é x, esse é 2x. É aquilo que eu falei no comecinho. Evite colocar várias incógnitas. Quanto mais incógnitas, mais trabalhoso vai ser resolver o exercício. Um número acrescido de 5. O que significa acrescido? Significa que a gente adicionou, somou 5. Ou seja, se o número é x, um número acrescido de 5 é x mais 5. Metade de um número. Se eu não conheço o número, x sobre 2. Terça parte de um número. X dividido por 3. E assim por diante. Quarta parte, quinta parte. Quinta parte, por exemplo, seria x dividido por 5. Um número mais o seu sucessor. Uma coisa importante é que a gente só define o sucessor pro inteiro. Então, se nós temos um número inteiro mais o seu sucessor, isso significa que x é um número inteiro e o sucessor dele é x mais 1. Por exemplo, 4 e 5. 5 é o sucessor de 4. E qual é a relação entre 5 e 4? É que o 5 é 4 mais 1. Continuando, o produto de um número pelo seu valor duplicado. Então, nós temos um número, nós temos o dobro de um número, que é o mesmo número que nós utilizamos no começo, e a gente vai fazer, então, x multiplicado por 2x. Olha só, o produto, a multiplicação de um número, que eu não sei quanto vale, eu vou chamar de x, pelo seu valor duplicado. Se esse cara vale x, quanto vale o valor dele duplicado? 2x é o dobro desse cara. Portanto, eu estou fazendo o produto de um número, que é x, que eu não sei quanto vale, pelo seu valor duplicado, 2 vezes x. Lógico que dá para simplificar isso aqui um pouquinho. X vezes x, x ao quadrado. Mantém o 2. Notem que vocês não precisam ser diretos. Por exemplo, o produto de um número pelo seu valor duplicado. Poucas pessoas de cabeça imediatamente pensariam 2x ao quadrado. A maior parte de nós vai pensar em x multiplicado por 2x, para só então a gente transformar essa expressão em uma outra expressão mais simples. Não se preocupe em fazer tudo de uma vez de cabeça. Vamos lá, nota. Obviamente, as possibilidades são inúmeras. É impossível mostrar nesse quadro todas as variações existentes e suas respectivas interpretações. São só alguns exemplos. Treine e use o bom senso. Quanto mais você treinar e quanto mais você usar o seu bom senso, mais exercícios desse tipo você vai conseguir resolver. Então vamos lá. Continuando, gente, noção de sistema de equações. Existem 3 formas básicas de se resolver um sistema de equações. Ou você faz por adição, ou por comparação, ou por substituição. Não vai dar tempo da gente ver todas essas formas nessa aula. Exatamente por isso, na aula 22, Introdução aos Sistemas Lineares, dá uma busca no YouTube, vocês vão encontrar todas as outras formas de se calcular o resultado de um sistema de equações. Vamos então apenas explicar o método da comparação. Uma outra pergunta que me fazem: Nerk, isso quer dizer que comparação é o melhor dos 3 métodos? Não, cara. Depende muito da situação. Existem casos que, por exemplo,
A adição resolve um sistema de equações em apenas uma linha. E o mesmo cálculo, por exemplo, por substituição, leva 5, 6 linhas. O ideal é que, se você puder, para ganhar tempo, que você conheça os 3 métodos. Dito isso, vamos lá. X mais y igual a 14, 2x menos y é igual a 10. O que eu faço? Eu vou isolar o y nesta primeira equação e nesta segunda equação. Então, o x vai para o outro lado, troca de sinal. Fica, então, y igual a 14 menos x. O 2x troca de sinal também. Fica, então, menos y, copia, é igual a 10, copia, né? Porque o 10 já estava do lado direito. E o 2x trocou de sinal. Era 2x, virou menos 2x. Vamos lá, então. Y igual a 14 menos x. Agora eu vou pegar esta equação, multiplicar por menos 1, e vou obter y igual a menos 10 mais 2x. Lembrando que quando você multiplica por menos 1, você troca todos os sinais. Pessoal, uma pergunta importante. Y é igual a y? Claro, cara, y é igual a y. Se y é igual a y, esse cara, que vale y, é igual a esse cara, que também vale y. Ou seja, 14 menos x é igual a menos 10 mais 2x. Agora nós temos uma equaçãozinha do primeiro grau. Tudo que tem x vai para o primeiro membro, tudo que tem número vai para o segundo membro. Vai ficar, então, menos x, o 2x que era positivo, trocou de sinal, virou menos 2x. 14 troca de lado, troca de sinal, virou menos 14. Ficou, então, x menos 2x igual a menos 10 menos 14. X menos 2x menos 3x. Menos 10 menos 14, menos 24. Multiplica os dois lados por menos 1. Menos 3x vira 3x, menos 24 vira 24. Agora eu vou pegar o 3, que está multiplicando o x, passo para o outro lado dividindo. 24 por 3 dá 8, ou seja, x é igual a 8. Agora eu vou pegar qualquer uma dessas equações, qualquer uma. Por acaso, eu vou escolher esta equação que eu chamei de 1. E vamos lá. Y é igual a 14 menos x. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o x, que vale 8, colocar no lugar desse x. E olha como fica, y é igual a 14 menos 8. 14 menos 8 costuma dar 6, ou seja, y é igual a 6. Olha que nós obtemos x valendo 8, y valendo 6. Se você quiser, para testar a equação, você pode substituir o y valendo 6 e o x valendo 8 em qualquer uma dessas equações. Automaticamente você vai verificar que essas duas soluções estão corretas. Continuando o problema 1. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá, então. Maria gastou R$30 na compra de pães. Sabendo que cada pão custa 50 centavos, quantos pães ela comprou? Perceba a pergunta. Quantos pães ela comprou? Isso significa que a nossa incógnita é a quantidade de pães. Por isso, eu vou chamar a quantidade de pães de x. X é a quantidade de pães. Eu não sei quanto vale. Agora perceba o seguinte. Ela gastou 50 centavos em cada pão, não no total. Se ela gastou 50 centavos em cada pão, isso significa que se eu fizer 0,50 vezes x vezes a quantidade de pães, eu vou ter o valor total que esta dona Maria gastou. Ou seja, 0,50 vezes x é igual a 30. Perceba que eu estou transformando, entre aspas, português em matematiquês. O que esse trecho matemático me informa? Que 0,50, que representa o valor de cada pão, multiplicado pela quantidade de pães, vai dar o valor total que eu gastei na minha compra. Bem didático, né, pessoal? O que eu vou fazer agora? Eu poderia pegar esse 0,50, passar para o outro lado dividindo. Mas antes, eu acho melhor fazer uma outra coisa. Eu vou multiplicar por 10. Vai ficar, então, 5 desse lado, porque 0,50 vezes 10 dá 5, e 30 vezes 10 dá 300. Agora eu vou pegar esse 5 que está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Fica, então, x é igual a 300 dividido por 5. E 300 dividido por 5, olha só, corta um zero aqui, vira 30 dividido por 5. Qual que é o número que vezes 5 dá 30? É o 6. Como nós temos um zero, 60. Portanto, x é igual a 60. Uma dica para vocês,
Preferivelmente, se for uma prova dissertativa, onde você tem que colocar a solução por escrito, não coloque só x igual a 60. Faça um textinho muito curto dizendo: resposta: Maria comprou 60 pães. Isso tudo só para evitar que de repente você encontre um examinador um pouco mais exigente e tire um pedaço da sua nota. Não faça como o NERC, tão direto. Coloque no finalzinho, por escrito, dizendo que a Dona Maria comprou 60 pães. Nota, pessoal, aquilo que eu falei no começo da aula, este não é o único modo de se fazer. Muitas pessoas fariam, por exemplo, utilizando regra de 3. Para quem conhece regra de 3, é um outro método, até mais direto, de se resolver esse exercício do que este método que eu utilizei, beleza? Continuando, pessoal, problema 2. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá. Esse N aqui, pessoal, não invoca com ele, era só para colocar a numeração do exercício, só isso, não é nada demais. Ignora esse cara. Então vamos lá. A soma de 3 números inteiros consecutivos é 18. Encontre os números. Primeiro, o que são números inteiros consecutivos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Em outras palavras, números que estão na sequência. Vamos supor que o primeiro número da nossa sequência seja x. Qual é o segundo número? É o x mais 1. Qual que é o terceiro número? X mais 2. Se tivesse um quarto número, x mais 3. E agora nós temos que a soma desses três números vai dar o quê? 18. Em outras palavras, x mais x mais 1 mais x mais 2, x mais x mais 1 mais x mais 2 vale 18. E vamos lá. X mais x mais x, 3x. 2 mais 1, 3. Copio 18. Pega o 3 que está somando, passa para o outro lado, subtraindo. Ficou então que 3x vale 18 menos 3. Galera, quanto vale 18 menos 3? Vale 15. Ou seja, 3x vale 15. Eu posso pegar esse 3 que está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Fica então que x vale 15 dividido por 3. 15 dividido por 3 costuma dar 5. Isso significa que x vale 5. E observe que x representa o primeiro número. Quanto vale o segundo número? 5 mais 1, que vai dar 6. E o terceiro número? X mais 2. 5 mais 2, que vai dar 7. Então vamos lá. X mais 1, que vai dar 6, é o segundo número. E o terceiro número, x mais 2, que vai dar 7. Se você quiser, você pode inclusive testar a solução. Quanto que dá 5 mais 6 mais 7? Dá 18. Eles são consecutivos ou não são? São. Logo, a resposta está correta. Os números são 5, 6 e 7. E dica para vocês, não esqueçam disso. No final da prova, se for uma questão dissertativa, coloquem lá, resposta. Os números procurados são 5, 6 e 7. Se você pegar um examinador mal-humorado, você vai perder pontos se você não fizer isso. Logo, os números são 5, 6 e 7. Problema 3. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá. Ao somarmos um número com a sua terça parte e eliminarmos duas unidades, verificamos que o resultado obtido é igual à metade do número inicial acrescido da sexta parte do número que tínhamos no início. Quanto vale o número inicial? NERC, eu não entendi absolutamente nada. Cara, somos dois. Eu também não entendi patavinas. O que eu vou fazer? Muito bem, eu vou olhar trecho por trecho e tentar resolver. Isso aqui, pessoal, é campeão de erros em vestibulares. O cara olha, para e chora. Você não pode querer pegar uma questão de matemática e entendê-la toda de uma vez. O que você vai tentar fazer? Você vai entender trecho por trecho. Então vamos lá, olha o que você observa. Quanto vale o número inicial? A pergunta do exercício é quanto vale o número que eu tinha no começo. Ao somarmos o número, que número? É esse número que eu não conheço. Portanto, esse número eu vou chamar de x. Vamos continuar lendo. Ao somarmos o número, que é o x, com a sua terça parte. Opa, o que é a terça parte de um número? Se eu não conheço o número, é o x dividido por 3. Então, ao somarmos um número que vale x, com a sua terça parte, que vale x sobre 3, e eliminarmos duas unidades. O que é eliminar duas unidades? Tirar 2, cara. Mas, NERC, por que o examinador não colocou menos 2?
para que você possa interpretar, óbvio. Então, tudo isso aqui, ó, eliminarmos 2 unidades significa menos 2. Verificamos que o resultado obtido, atente para essa palavra, resultado. Isso significa que toda essa lambança que nós fizemos no começo vai resultar, ou seja, vai ser igual a uma outra coisa. Fica ligado nos Paranauê, cuidado com isso. Então vamos lá, o resultado, ou seja, toda essa lambança é igual a metade do número inicial. Qual é a metade do número inicial? X dividido por 2. Acrescido. O que é acrescido? Somado. Acrescido da sexta parte. O que é a sexta parte? Do número que tínhamos no início. É o x dividido por 6. E aí ele pergunta quanto vale o número inicial. Agora a gente já pode montar a equação. Olha só. Com base nessa historinha nós temos, ao somarmos o número, que é o x, com a sua terça parte, x sobre 3, ó, estou somando o número com a sua terça parte. E eliminarmos 2 unidades, estou tirando 2. Verificamos que o resultado, resultado quer dizer que toda essa lambança é igual a metade do número inicial, x sobre 2, acrescido da sexta parte. Acrescido é mais. Sexta parte do quê? Do número que você tinha no início. Qual que é o número que você tinha no início? X. Portanto, acrescido é somado da sexta parte do número que você tinha no início. X sobre 6. Então, somado com x sobre 6. Olha como ficou muito mais fácil. Agora a gente pode resolver esta equação do primeiro grau. Bem tranquilo, né? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Existem várias formas de se resolver. Eu vou tirar o MMC dos dois lados. Tirando o MMC dos dois lados, como nós temos 3, 2 e 6, o MMC é 6. E vamos lá. 6, pessoal. Divide embaixo, multiplica em cima. 6 dividido por 1 dá 6. 6 vezes x, 6x. Quando não tem nada embaixo é 1. 6 dividido por 3 vai dar 2. 2 vezes x, 2x. E 6 dividido por 1, quando não tem nada embaixo é 1, vai dar 6. 6 vezes menos 2, cuidado, vai dar menos 12. Copia o igual e vamos de novo. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes x, 3x. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes x dá x. E agora, pessoal, eu posso multiplicar os dois lados da equação por 6, ou simplesmente cortar o 6. Vai ficar, então, 6x mais 2x menos 12 é igual a 3x mais x. E vamos lá. 6x mais 2x vai dar 8x. Menos 12 copia. E 3x mais x, 4x. Pega o 4x, que está somando, passa para o outro lado subtraindo. Fica, então, 8x menos 4x. E esse menos 12, que está subtraindo, vai para o outro lado somando. Troca de lado, troca de sinal. Fica, então, 8x menos 4x igual a 12. 8x menos 4x vai dar 4x. 12 copia. Pego esse 4 que está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo, vai ficar x igual a 12 sobre 4. 12 sobre 4 vai dar 3, ou seja, x vale 3. Aí você coloca resposta. O número inicial vale 3. Não vou falar isso nos demais exercícios, você já sabe que o ideal é que quando você fizer uma prova dissertativa, você coloque o resultado textual no final da sua questão. Vamos lá? Problema 4, P4. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Um estudante realizou uma prova contendo N questões. Ele acertou 8 das 18 primeiras questões e acertou 5/6 das questões restantes. Sabendo-se que a quantidade de questões acertadas equivale a 3/4 do total de questões da prova, então a quantidade de questões que o estudante errou foi... De novo, se você tentar olhar e ler tudo isso numa tacada só, você não vai entender nada. Você tem que ler trecho por trecho e entender trecho por trecho. Não vá com tanta sede ao pote. Vamos lá então. Primeira coisa que nós temos, o problema já fala pra gente que a quantidade de questões é N. Sempre nessas questões, a dica que eu dou é, faça um esqueminha. Quantidade de questões vale N. A segunda informação que eu dou para vocês, aqui deveria ser 2, mas tudo bem. A segunda informação é que o estudante acertou 8 e errou 10. Nerk, como é que você sabe que ele acertou 8 e errou 10? Vamos lá. Ele acertou 8 das 18 primeiras questões. Se tinha 18 e ele acertou 8, obviamente ele errou 10. Continuando.
Item 2, que na verdade era para ser o item 3, mas beleza. Acertou 5/6 das questões restantes. Vamos lá. Acertou 5/6 das questões restantes. Pessoal, se ele acertou 5/6 das questões restantes, quantas ele errou? Ele errou 1/6 dessas questões restantes. Nerk, eu não entendi. Então vamos lá. Quanto que dá 5/6 mais 1/6? Dá 1. Ou seja, o total das questões. Note que 1 não representa uma questão. 1, nesse caso, representa 100% das questões. Ele tinha 5/6 e desses 5/6 ele errou 1/6. Tranquilo? Então, olha só, pessoal, agora é que a gente começa a montar um pouco do nosso problema. Olha só, acertou 5/6 das questões restantes. Vamos lá. Quantas são as questões restantes? Você tinha N no início. Olha só, um estudante realizou uma prova contendo N questões. Você tinha N no início. Depois, ele fala que você fez 18 questões, onde dessas 18, você acertou 8. Então, você fez de N, você tirou quantas? 18. Depois, ele fala, acertou 5/6 das questões restantes. Dessas questões restantes, eu quero que vocês percebam que vocês tinham N, vocês resolveram 18, então, obviamente, você tem N menos 18. Nerk, eu não entendi. Então, vamos lá. Você tem 3 balas. Você comeu uma bala. Quantas balas sobram? Sobram 2. Que conta você fez? 3 menos a bala inicial que você comeu, que era uma. Mesma coisa aqui, ó. Você tem N questões. Você tirou 18 questões. Quantas questões restam? N menos 18. Destas questões que restam, que são N menos 18, quantas você acertou? 5/6. Ou seja, 5/6 de N menos 18. Tranquilo? Agora eu acho que está tranquilo. E vamos lá. Sabendo-se que a quantidade de questões acertadas equivale a 3/4 do total de questões da prova, com base nisso, a gente pode fazer o nosso quarto item, né? Aqui eu coloquei 3, mas na verdade é o nosso quarto item. Então nós temos que os acertos são 3/4 das questões. Mas quais questões? 3/4 do total de questões da prova. Quanto vale o total de questões da prova? Vale N. Ou seja, você acertou 3/4 de N. E com base nessas 4 informações, a gente pode montar uma equação. Presta atenção. Sabendo-se que a quantidade de questões acertadas equivale a 3/4 do total de questões da prova, e aí eu faço a pergunta para vocês, quantas questões ele acertou? Vamos lá. O cara acertou 8 questões no começo, coloquei aqui. Depois ele acertou 5/6 das questões restantes. Se ele acertou 5/6 das questões restantes, quantas questões eram restantes? N menos 18. Desses N menos 18, ele acertou 5/6. Então ele acertou 8, depois 5/6 das questões restantes, e o exercício fala pra gente que a quantidade de questões acertadas, tudo isso, é igual a 3/4 do total de questões da prova. Quantas questões você tem na prova? N. 3/4 então de N. E acabou, pessoal. Basta agora que você resolva essa equação e tomar cuidado para não cair na pegadinha. Que pegadinha, Nerk? O exercício pergunta pra gente qual a quantidade de questões que o estudante errou. E com essa equação, a gente vai encontrar o valor de N. Note que N é o total de questões da prova, e não quantas questões ele errou. Cuidado para não cair na pegadinha. Então vamos lá. Próximo quadro. Continuando, paramos aqui. Vamos resolver essa equação. O que dá para fazer, pessoal? Dá para a gente aplicar a propriedade distributiva com esses 5/6. Vai ficar, então, 5n sobre 6. 5 vezes menos 18, menos 90. Mantém o 6. E 3/4 de n é a mesma coisa aqui, 3n sobre 4. Dá para tirar o m, mc, dos dois lados da equação. Dá 12, né? 6 e 4, o mmc é 12. Vamos lá, gente. 12 divide embaixo, multiplica em cima. 12 dividido por 1 dá 12. 12 vezes 8, 96. 12 dividido por 6 vai dar 2. 2 vezes 5 dá 10. 10n, né? Porque nós temos esse n. E 12 dividido por 6 vai dar 2 de novo. 2 vezes menos 90, cuidado com o sinal, vai dar menos 180. E vamos continuar. 12 por 4 vai dar 3. 3 vezes 3n, 9n.
Podemos agora cortar o 12 dos dois lados. O que sobrou? Sobrou os numeradores. 96 mais 10n menos 180 é igual a 9n. Pessoal, vamos lá então. Nós temos 10n aqui, nós temos 9n. Nós podemos passar esse 9n para o outro lado. Troca de lado, troca de sinal. E eu posso passar esses dois números para o outro lado. Troca de lado, troca de sinal. Ficou então 96 passa para o outro lado, ficou menos 96. 180 negativo, virou mais 180. 10n menos 9n vai dar n. 180 menos 96, 84. E cuidado para não marcar a alternativa E, porque não é isso que o exercício está perguntando. O que o exercício está perguntando? Qual a quantidade de questões que o estudante errou? Então vamos lá. Como o estudante acertou 3/4 da prova, obviamente ele errou 1/4 da prova. Todo mundo concorda com isso? Eu espero que sim. Então vamos lá. 1/4 vezes 84. Por que 1/4 vezes 84? Porque o total de questões é 84. Então vamos lá. 1/4 vezes 84 é o quê? É 84 dividido por 4, que vai dar 21. Resposta alternativa D. Isso significa que o estudante errou 21 das 84 questões da prova. Alternativa D. Tranquilo, pessoal? Continuando. Problema 5. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá então. Depois de N dias de férias, um estudante observa que choveu 7 vezes de manhã ou à tarde. Quando chove de manhã, não chove à tarde. Houve 5 tardes sem chuva. Houve 6 manhãs sem chuva. Calcule o valor de N. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero que vocês percebam é que um dia possui uma manhã e uma tarde. Lógico, né? A segunda coisa que eu quero que vocês percebam é que não existe uma manhã que chove e não chove ao mesmo tempo. Ou na manhã choveu, ou na manhã não choveu. Com base nessas duas informações, olha o que eu vou colocar para vocês. Manhã com chuva, eu vou falar MC, manhã com chuva. Manhã sem chuva, MS, manhã sem chuva. Tarde com chuva é TC, tarde com chuva. E tarde sem chuva, TS, tarde sem chuva. E vamos lá. A primeira coisa que eu digo para vocês é que se eu somar as manhãs com chuva mais as manhãs sem chuva, eu vou obter N, que é o total de dias que o estudante passou de férias. Tranquilo? Nerk, eu não entendi. Então vamos lá. Existem manhãs onde chove e não chove ao mesmo tempo? Não. Ou choveu na manhã, ou não choveu na manhã. Não existe outra possibilidade. Isso significa que se eu somar a quantidade de manhãs com chuva mais a quantidade de manhãs sem chuva, eu vou obter o total de dias, que nesse caso vale N. Tranquilo? Mesma coisa com as tardes. Se eu somar as tardes em que choveu com as tardes em que não choveu, obviamente eu vou obter o total de dias que o estudante passou de férias também. Agora vamos olhar no enunciado. Choveu 7 vezes de manhã ou à tarde. Se choveu 7 vezes de manhã ou à tarde, isso significa que se eu somar as manhãs com chuva mais as tardes com chuva, eu vou obter 7. Houve 5 tardes sem chuva, ou seja, tardes sem chuva vale 5. E houve 6 manhãs sem chuva, manhãs sem chuva vale 6. Perceba que eu consigo melhorar um pouco esse conjunto de equações. Olha só. MS vale 6, TS vale 5. Então, onde tem MS, que é aqui, eu vou substituir por 6. E onde tem TS, que vale 5, que é aqui, eu vou substituir por 5. Logo, ficamos com MC mais 6 igual a N, TC mais 5 igual a N e MC mais TC igual a 7. E agora uma dica para vocês. Eu poderia resolver esse conjunto de equações em uma linha se eu utilizasse o método da adição. Olha só, se eu pegar a primeira equação mais a segunda, eu vou fazer MC mais TC. E eu já sei que MC mais TC vale 7. Acabou o problema. Só que a gente ainda não conhece o método da adição. Por isso que eu digo, é importante conhecer os 3 métodos de resolução de sistemas lineares básicos. Como a gente não sabe, em tese, eu vou fazer do jeito um pouco mais trabalhoso. Olha só. De 3, nós temos a equação 3, que é MC mais TC é igual a 7. Vou pegar essa equação e eu vou isolar o valor do MC. Vou pegar o TC que está somando, passo para o outro lado subtraindo. Fica então que MC igual a 7 menos TC. Eu vou chamar isso aqui de
equação 4. Eu vou substituir esta equação 4 na equação 1, que é a primeira equação. Onde tem MC, eu vou colocar 7 menos TC. Então vamos lá. Então MC mais 6 é igual a N. Copiei a primeira equação e no lugar de MC eu coloco 7 menos TC, copio o resto, mais 6 é igual a N. O que eu vou fazer? Eu vou isolar o menos TC, vou pegar esse 7 que está somando, jogo para o outro lado, subtraindo. Fica então que menos TC é igual a N, já estava positivo. O menos 6 ele trocou de lado, troca de sinal, virou menos 6. E o menos 7 era positivo, trocou de lado, virou negativo. Vou multiplicar toda essa equação por menos 1, vai ficar TC é igual a menos N, mais 6, mais 7. 6 mais 7 costuma dar 13, menos N copia, e o TC copia também. Ficou então que TC é igual a 13 menos N. Agora eu vou mexer na equação 2. Da equação 2, nós temos que TC mais 5 é igual a N. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 5 que está somando, jogo para o outro lado, subtraindo. TC é igual a N menos 5. Eu vou chamar isso aqui de equação 6. O que eu estou fazendo? Eu estou isolando o TC tanto na primeira equação quanto na segunda equação. E eu obtive duas novas equações. Agora, por comparação, eu posso resolver esse sisteminha. Olha só, das equações 5 e 6, pessoal, TC é igual a TC. Então é lógico que N menos 5 é igual a 13 menos N. Então vamos lá. 13 menos N é igual a N menos 5. O que eu vou fazer? Esse N está somando, vai para o outro lado subtraindo. Ficou menos N é igual a... Pego esse 13 que está somando, jogo para o outro lado subtraindo. Fica então menos 5 menos 13. Tira N, você tirou 2N. Fica então menos 2N. Tira 5, tira 13, você tirou 18. Ficou então menos 18. Posso multiplicar os dois lados da equação por menos 1. 2N igual a 18. Pego o 2 que está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Fica então 18 sobre 2, que vai dar 9. Ou seja, o N vale 9. E se for uma questão dissertativa, resposta N vale 9 dias. Continuando, pessoal, problema 6, PUC de Campinas. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá então. PUC de Campinas modificado. Um número de dois algarismos é tal que o algarismo das unidades é o dobro do algarismo das dezenas. Invertendo-se a ordem dos algarismos, obtém-se outro número que é 27 unidades maior do que o primeiro. Calcule o número inicial. Vamos lá. Dica importante. Muita gente quer representar o número de dois algarismos como sendo AB. Só que tem um detalhe importante. AB não representa o número de dois algarismos. AB representa A vezes B. Olha só. A representação AB para o número de dois algarismos é inadequada, completamente inadequada. Note que AB significa A vezes B. Por exemplo, 37, pessoal. O 37 significa que o 3 está multiplicando 7? Não. 37 não tem nada a ver com 3 vezes 7. E é nisso que muita gente erra. Para que nós possamos equacionar uma situação que tenha dezenas e unidades, a representação adequada é 10A mais B. Por exemplo, observe novamente o 37. O 37 ele pode ser escrito como sendo 10 vezes 3 mais 7. Isso significa que se o A é uma dezena, eu faço 10A. Se B é uma unidade, deixo como está. E se eu tivesse centena, dezena e unidade? Eu faria 100 vezes A, 10 vezes B, e o C eu deixaria sozinho. Ou seja, ficaria 100A mais 10B mais C. Tranquilo? Vamos lá então. Um número de dois algarismos, 10A mais B, onde A é o algarismo das dezenas e B é o algarismo das unidades. Algarismo das unidades é o dobro do algarismo das dezenas. É justamente o que nós temos aqui no enunciado. O número de dois algarismos é tal que o algarismo das unidades é o dobro do algarismo das dezenas. Isso significa que na nossa representação 10A mais B, quanto vale o B? Quanto que vale o algarismo das unidades? Vale 2A. Se o B vale 2A, onde temos B, nós podemos escrever 2A. Isso significa que o nosso número é 10A mais 2A. Note como a nossa equação já começa a tomar forma. E vamos lá, continuando, vamos ler. Invertendo-se a ordem dos algarismos, obtém-se outro número que é 27 unidades maior que o primeiro.
Presta atenção. Se você vai inverter a ordem dos algarismos, isso significa que dezena vira unidade e vice-versa. Qual que é a nossa dezena aqui? É o A. Qual que é a nossa unidade? 2A. Se nós invertermos, o 2A fica no lugar do A e o A fica no lugar do 2A. A gente está trocando esses dois caras de lugar. E como nós escrevemos todas essas informações matematicamente? Nós temos 10 que multiplica 2A mais A, que é o número que nós obtivemos invertendo a ordem desses algarismos. E pelo enunciado, essa inversão, olha só, invertendo-se a ordem dos algarismos, é justamente o que a gente fez aqui. Nós obtemos outro número. E que propriedade tem esse número? 27 unidades maior que o primeiro. Maravilha! Quanto vale o primeiro? O primeiro número vale 10A mais 2A. Está aqui para vocês. Isso significa que fazendo essa inversão, é aqui, nós obtemos o primeiro número novamente, somado com 27. Resumindo, é isso que o problema está falando para a gente. E se você entendeu isso, acabou o problema, porque basta resolver 10 que multiplica 2A mais A é igual a 10A mais 2A mais 27, que nós automaticamente encontramos o valor do A e, por tabela, todos os demais valores. Vamos lá então, continuando no próximo quadro. Peguei essa equação, só isso, 10 vezes 2 dá 20, 20A, copia o A, 10 mais 2 dá 12, 27 copia, 20A mais A dá 21A, porque 20 batatas mais uma batata dá 21 batatas, 12A copia, 27 também. Eu vou pegar esse 12A que está somando, passo para o outro lado, subtraindo, 21 menos 12 vai dar 9, 9 o quê? 9A, 27 copia, o 9 está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo, 27 por 9 dá 3, ou seja, o nosso A vale 3. Agora vamos jogar essas informações, ou melhor, essa informação do A nas outras informações que nós temos. 10A mais 2A é o nosso número inicial. Deixa eu voltar para que vocês vejam. 10A mais 2A é o número que nós tínhamos anteriormente no início. E o problema pergunta justamente qual é o número inicial. Basta que eu calcule 10A mais 2A. 10A mais 2A é 10 vezes 3 mais 2 vezes 3, porque o A vale 3. 10 vezes 3 dá 30, 2 vezes 3 dá 6, 30 mais 6, 36. Ou seja, a resposta do problema é 36. Agora sim, problema 7, pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá. Determine o número de dois algarismos sabendo que 4 vezes o algarismo das dezenas menos o das unidades é igual a 5 e que, invertendo a ordem dos algarismos, obtém-se um número que excede o número procurado em 36 unidades. Novamente, não vale a pena tentar entender todo o exercício de uma vez. Vá por etapas. Vamos lá então. Número de dois algarismos, 10A mais B. Se fosse de 3 algarismos, 100A mais 10B mais C. Qual que é a informação que nós temos? 4 vezes o algarismo das dezenas menos o algarismo das unidades é igual a 5. Qual que é o algarismo das dezenas? É o A. Qual que é o algarismo das unidades? É o B. Portanto, 4 vezes o A menos o B vai dar quanto? Vai dar 5. 4A menos B é igual a 5. E essa é a nossa primeira equação. Qual que é a outra informação que nós temos? Invertendo-se a ordem dos algarismos, nós obtemos um número que excede o número procurado em 36 unidades. Qual que é o número procurado? É o número inicial, é o número que ele fala, determine o número de dois algarismos, ou seja, é o 10A mais B mesmo. Se nós invertermos a ordem dos algarismos, eu vou fazer 10B mais A. Vai ficar 10B mais A. Pelo enunciado, o 10B mais A, que é o número obtido pela inversão dos algarismos, excede o número procurado. Qual que é o número procurado? O 10A mais B em 36 unidades. Logo, 10B mais A é igual a 10A mais B mais 36. Um exemplo numérico para vocês. Vamos supor que vocês tenham o número 5. E eu vou falar para vocês que o número 5 excede o número 1 em 4 unidades. De novo, nós temos o número 5 e esse mesmo número 5 excede o número 1 em 4 unidades. Se o número 5 excede o número 1 em 4 unidades, eu posso falar para vocês que o 5 é igual a 1 mais 4. Da mesma forma, se eu falo para vocês que esse número que nós obtivemos invertendo a ordem dos algarismos excede o número inicial
em 36 unidades, eu somo as 36 unidades no final. Se esse cara excede esse em 36 unidades, eu posso falar para vocês que 10b mais a é igual a 10a mais b mais 36. E essa é a nossa equação 2. Com base nessas duas equações, nós podemos continuar no próximo quadro. Vamos lá? De 1, pessoal, da equação 1, 4a menos b é igual a 5. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando a primeira equação, escreva no papel, essa é a primeira equação, essa é a segunda equação, não vai dar tempo da gente ficar voltando. Vamos lá. Da primeira equação, 4a menos b é igual a 5. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar 4a é igual a b mais 5. Eu peguei o menos b, joguei para o outro lado, troca de sinal. Ficou 4a é igual a b mais 5. E agora eu posso pegar esse 4 que está multiplicando a, passo para o outro lado dividindo. Ficou então que a é igual a b mais 5, tudo isso dividido por 4. E eu vou chamar isso aqui de equação 3. Se nós pegarmos a equação 2, que é 10b mais a é igual a 10a mais b mais 36, eu posso isolar o valor do a. Então eu vou jogar tudo que tem a para um lado, tudo que tem número ou letra, outras letras, no caso a letra b, vai para o outro lado. Então vamos lá. A menos 10a, peguei esse 10a que está somando, vai para o outro lado, troca de sinal, ficou menos 10a, é igual a esse 10b trocou de lado, ficou menos 10b, copia o b, copia o 36. Pessoal, a menos 10a, menos 9a. Menos 10b mais b, menos 9b. Copia o 36. E agora eu vou fazer uma coisa para facilitar a conta. Se você não observar isso, você só vai ter um pouquinho mais de conta no final. Eu vou dividir tudo isso por 9. Só isso que eu vou fazer. Menos 9 dividido por menos 9 vai dar 1. 1 vezes a dá a. Menos 9b dividido por menos 9 corta com menos 9, sobra b. E 36 dividido por menos 9, mais com menos dá menos. 36 por 9 dá 4, ficou menos 4. Disso nós temos que a é igual a b mais 5 sobre 4, e o a também vale b menos 4. Como a é igual a a, eu posso falar para vocês que b mais 5 sobre 4 é igual a b menos 4. Vamos lá então. De 3 e 4, das equações 3 e 4, b mais 5 sobre 4 é igual a b menos 4. Está aqui para vocês. O que eu posso fazer, pessoal? Eu posso pegar esse 4 que está dividindo, passo para o outro lado multiplicando. Fica então que b mais 5 é igual a 4, que multiplica b menos 4. Dá para aplicar distributiva. b mais 5 é igual a 4 vezes b, 4b. 4 vezes menos 4, menos 16. O que dá para fazer agora? Eu posso pegar tudo que tem b, jogo para o primeiro membro. Esse 4b troca de lado, troca de sinal, ficou b menos 4b. E esse 5 troca de lado, troca de sinal, ficou menos 5. b menos 4b vai dar menos 3b. Menos 16 menos 5 vai dar menos 21. Pego esse menos 3 que está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Ou, se você preferir, você pode multiplicar toda essa equação por menos 1 e só então passar o 3 dividindo. Dá certo do mesmo jeito. Vamos lá. Menos 3 e menos 21. Menos 21 dividido por menos 3, menos com menos dá mais. 21 por 3 vai dar 7. Logo, b é igual a 7. Eu posso substituir esse valor em qualquer uma dessas duas equações. Eu vou substituir na equação 4 porque é mais fácil. Da equação 4, a é igual a b menos 4. Está aqui para vocês, só copiei. Onde tem b, a gente sabe que b vale 7, eu coloco 7. Então, a é igual a 7 menos 4, o a vale 3. Logo, nós temos a valendo 3, b igual a 7. E, finalmente, nós calcularemos 10a mais b. 10a mais b, 10 vezes a, 10 vezes 3, está aqui para vocês. E b vale 7. 10 vezes 3 mais 7. 10 vezes 3 dá 30, mais 7, 37. Beleza? Continuando, pessoal, nota para problemas envolvendo idades. Olha só, a primeira coisa a considerar em problemas desse tipo é que a diferença entre as idades nunca muda. Olha só, vamos supor que nós tenhamos duas pessoas, João e Alfredo. João tem 17 anos e Alfredo tem 8 anos. Qual que é a diferença entre as idades? 17 menos 8, que vai ser igual a 9 anos. Há 6 anos, João tem 11 anos e Alfredo tem 2 anos. Note que há 6 anos, 17 menos 6 vai dar 11, 8 menos 6 vai dar 2. Só que eu quero que vocês percebam que 11 menos 2 vai dar 9 anos de novo. E se nós pensarmos daqui a 8 anos?
17 mais 8 vai dar 25. 8 mais 8 vai dar 16. Isso significa que João vai ter 25 anos, Alfredo vai ter 16 anos, mas ainda assim a diferença de idade entre João e Alfredo vai ser de 9 anos. Em outras palavras, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que a diferença entre as idades, não importa o tempo, nunca muda. Continuando, 8. Um menino tem 10 anos e seu pai tem 35 anos. Daqui a quantos anos a diferença das idades do pai e do filho será 3/8 da sua soma? Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Detalhe, tá, pessoal? Eu esqueci de colocar a letra maiúscula aqui. Agora que eu tô vendo, eu coloquei um ponto, esqueci de colocar a letra maiúscula aqui. É que eu fiz tudo na pressa. Mas beleza, obviamente vamos respeitar a língua portuguesa. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, de novo, vai ser lembrar daquela velha história. O tempo passa da mesma forma para os dois caras. Se nós tivermos um tempo x, daqui a x anos, o menino vai ter a idade 10 mais x e o pai vai ter 35 mais x anos. E se eu por acaso precisar fazer a diferença entre as idades do pai e do filho, em qualquer momento essa diferença vai ser constante. Então vamos lá. O menino tem 10 anos, o pai tem 35 anos. Daqui a quantos anos, daqui a x anos, a diferença das idades do pai e do filho vai ser 3/8 da soma. Então vamos lá. Parte 1. Daqui a x anos, a diferença de idade vai ser 35 mais x menos 10 mais x. O que eu fiz aqui? Daqui a x anos, qual que vai ser a idade do pai? 35 mais x. E qual que vai ser a idade do filho? 10 mais x. Fazendo a diferença, ou seja, 35 mais x menos 10 mais x, é exatamente essa continha que nós temos aqui. Parte 2. Daqui a x anos, o valor acima será igual a 3/8 da soma. Quanto vale a soma? A soma vai ser 35 mais x mais 10 mais x. 35 mais x mais 10 mais x. Quanto vale 3/8 disso? É 3/8 multiplicado por isso. Logo, pessoal, nós temos o seguinte, que a diferença das idades, que vale tudo isso aqui, vai ser igual a 3/8 da soma das idades, que é tudo isso aqui. Então, esse cara, tá aqui para vocês, é igual a esse cara, tá aqui para vocês. Tranquilo? Agora é continha, nós vamos continuar no próximo quadro. Vamos lá. Só copiei, o que dá para fazer agora? 35 mais x, tira dos parênteses. Aqui, pessoal, nós temos um sinal de menos. E aqui nós temos dentro um sinal de mais. Uma subtração que antecede uma soma dentro dos parênteses, eu sou obrigado a fazer a propriedade distributiva. Menos com mais vai dar menos. Menos com mais vai dar menos. E aqui, pessoal, eu poderia aplicar a propriedade distributiva, mas perceba que eu consigo simplificar o conteúdo dos parênteses. Olha só, 35 mais 10, 45. X mais x, 2x. 45 mais 2x. E vamos lá. O que dá para a gente fazer? Vamos continuar. 35 menos 10 vai dar 25. X menos x dá 0, não precisa colocar. Copio 3/8, copio o resto. Está aqui para vocês. Eu posso pegar esse 8 que está dividindo, jogo para o outro lado multiplicando. Vai ficar então 25 vezes 8, que dá 200, é igual a 3 vezes 45 mais 2x. O que dá para fazer, pessoal? 200 copia, aplico a distributiva. 3 vezes 45, 135. 3 vezes 2x, 6x. Posso pegar esse 135, passar para o outro lado subtraindo e vamos fazer uma conta. 200 menos 135 vai dar 65. Copio 6x. E se 65 é igual a 6x, eu posso trocar os dois membros de lugar sem precisar trocar o sinal. 6x é igual a 65. Eu posso agora pegar esse 6, que está multiplicando o x, passar para o outro lado dividindo. Vai ficar então 65 sobre 6 anos. Agora tem uma coisa importante, pessoal. 65 sobre 6 anos não é uma idade assim muito comum de se ouvir. A gente precisa converter isso aqui para meses para ver quantos anos e meses se passaram para que essa situação ocorresse. Vamos lá então. Nós temos 65 sobre 6. Eu vou multiplicar por 12 porque um ano tem 12 meses. Então 65 sobre 6 vezes 12 vai dar 130 meses. Agora vamos lá. Eu vou dividir 130 meses por 12. Por que por 12? Porque um ano tem 12 meses.
para ver a quantidade de anos que nós temos. Vamos lá. 130 dividido por 12 vai dar 10 e o resto vai ser 10. Isso significa que nós temos 10 anos e 10 meses. Resposta, nós temos 10 anos e 10 meses. Continuando, problema 9. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá. Um pai tem 32 anos e o seu filho tem 14 anos. Quando aconteceu ou acontecerá o momento em que a idade de um será o triplo da idade do outro? Obviamente, pessoal, como o pai é mais velho, quando acontecerá da idade do pai ser o triplo da idade do filho? É impossível que o filho, em algum momento, tenha o triplo da idade do pai, tá? Só para deixar claro. Então vamos lá. Idade do pai daqui a algum tempo, pode ser passado ou futuro, eu vou chamar de X, porque eu não sei quando essa situação ocorreu, mas eu sei uma coisa importante. Daqui a X anos, no passado ou no futuro, a idade do pai vai ser 32 mais X. Da mesma forma, a idade do filho. Daqui a X anos, a idade do filho vai ser 14 mais X. Lembrando que para a situação deste problema, o x pode ser positivo ou negativo. Eu vou resolver. Se eu obtiver um resultado positivo, por exemplo, 7, vai ser daqui a 7 anos. Se eu obtiver um resultado negativo, menos 7, isso significa que a situação ocorreu há 7 anos. Deixando claro, obviamente, no passado. Então vamos lá, continuando. Qual que é a informação que nós temos? Quando aconteceu ou acontecerá o momento em que a idade de um será o triplo da idade do outro? Conforme a gente já havia explicado para vocês, o pai vai ter o triplo da idade do filho. E quanto vale o triplo da idade do filho? 3, que multiplica 14 mais x. 14 mais x é a idade do filho daqui a x anos. O triplo desse valor, basta que eu multiplique por 3. Então vamos lá. Qual que é a informação que nós temos? A idade do pai, 32 mais x, está aqui para vocês, vai ser igual a o triplo da idade do filho. Está aqui para vocês. E agora é só resolver essa equação. Vamos lá. 32 mais x, eu aplico a distributiva. 3 vezes 14, 42. 3 vezes x, 3x. Jogo tudo que tem x para o primeiro membro. Vai ficar x menos 3x. Pego o 32, jogo para o outro lado. Troca de lado, troca de sinal. Vira menos 32. X menos 3x é igual a 42 menos 32. 42 menos 32 é o quê? É 10. E x menos 3x menos 2x. Vou pegar esse menos 2, que está multiplicando, jogo para o outro lado dividindo. 10 dividido por 2 dá 5. Como nós temos um sinal de menos, menos 5. Ou seja, menos 5. Isso significa que há 5 anos, no passado, a idade do pai foi o triplo da idade do filho. Beleza? Então, resposta há 5 anos. Continuando, pessoal, problema 10, um dos problemas mais complexos dessa aula. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá. Item 10, muita calma. Detalhe, se você acertou este exercício sem fazer consultas, você é um herói, porque esse é um exercício muito difícil. Vamos lá. Eu tenho o dobro da idade que tu tinhas quando eu tinha a idade que tu tens. Quando tu tiveres a minha idade, a soma das nossas idades será de 45 anos. Quais são as nossas idades? Vamos lá. No presente, a minha idade é 2x. A sua idade, que eu não conheço, é y. E eu vou falar para vocês que 2x menos y vale t. Por que eu estou fazendo a minha idade menos a sua idade? Porque a diferença das idades não muda nunca, é uma constante. Então, a diferença entre a minha idade atual, que é 2x, e a sua idade atual, y, vale t. 2x menos y é t. Eu usei aleatoriamente qualquer letra. Eu poderia ter colocado z, w, qualquer letra que você quiser. Essa é a situação presente. Agora eu quero que vocês observem o seguinte, que é o detalhe complicado desse exercício. Olha só. Note que no passado, quando a minha idade antiga era igual à sua idade atual, isso necessariamente ocorreu há t anos. Ou seja, ocorreu na diferença entre as nossas idades. Por exemplo, vamos supor que eu tenho 17 anos e você tem 10 anos. Quando que eu tinha a sua idade? Quando que eu tinha 10 anos? Se eu tenho 17, eu tenho 10 anos há 7 anos. Agora eu quero que vocês percebam essa diferença. 7 anos. Esse 7 é justamente a diferença entre a minha idade atual e a sua idade. A partir dessa informação, olha só, o passado,
O momento passado, ou melhor dizendo, do exercício, ocorreu há t anos. E agora eu pergunto para vocês, se a minha idade atual é 2x, há t anos, qual era a minha idade? 2x menos t. Por que menos t? Lembre-se que t está no momento passado. Por exemplo, se eu tenho 30 anos, há 5 anos eu tinha 25. Que conta que eu fiz? 30 menos 5. No passado nós subtraímos tempo, no futuro nós acrescentamos tempo. Então no passado, há t anos, a minha idade era 2x menos t, e a sua idade, que era y, passou a ser y menos t. Só que eu quero que vocês percebam uma outra informação importante. Esse y menos t também vale x. Por que que vale x? Observe, eu tenho o dobro da idade que tu tinhas, a minha idade é 2x, quando eu tinha a idade que tu tens. Ou seja, quando eu tinha a idade que tu tens, que foi há t anos, a sua idade era metade da minha idade atual. Se a minha idade atual é 2x, há t anos a sua idade era x. E perceba também uma outra informação importante. Se a sua idade era y, esquece esse x. Se a sua idade era y, há t anos, quanto valia a sua idade? Y menos t. Ou seja, esse x é igual a y menos t. Complicado esse exercício. Eu avisei. Agora vamos lá. No futuro, quando tu tiveres a minha idade. Aqui novamente tem uma informação muito importante. No futuro, quando a sua idade for igual à minha idade atual, necessariamente isso vai ocorrer daqui a t anos. Vamos pegar o mesmo exemplo que eu dei, 17 e 10 anos. Vamos supor que eu tenha 17 anos agora e você tem 10 anos. Daqui a quantos anos você vai ter a minha idade atual? Daqui a 7 anos. E eu quero que vocês percebam que, novamente, 7 corresponde à diferença entre a minha idade e a sua. Só que como é no futuro, essa diferença vai ser somada. Ou seja, no futuro, daqui a t anos, a minha idade, que é 2x, vai ser 2x mais t. E a sua idade, que é y, vai ser y mais t. E pelo enunciado, quando tu tiveres a minha idade, a soma das nossas idades será de 45. Ou seja, nesse momento futuro, a minha idade, que vale 2x mais t, somado com a sua idade, que vai ser y mais t, vai dar 45. Então eu posso falar que 2x mais y mais 2t, o que eu fiz? 2x, copiei, y, copiei, e t mais t, 2t, tudo isso é igual a 45. Se você entendeu isso, acabou o exercício, porque você tem uma equação, outra equação e a terceira equação. Olha só. Nós temos a primeira equação, a segunda e a terceira. E a partir dessas três equações, nós conseguimos obter x, obter y e obter t. Vamos lá então. Quando você tem três equações, pessoal, existem métodos mais interessantes, mais rápidos de se calcular um exercício, que envolva sistemas lineares. O jeito que eu vou fazer aqui é um pouco mais trabalhoso. Quando vocês tiverem um certo tempo, eu recomendo que vocês assistam a aula de sistemas lineares, porque eu apresento para vocês o método do escalonamento, o método de resolução por determinantes, que dá bem menos conta do que esse método que eu vou utilizar aqui. Então, olha só. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira equação. Nessa equação, nós temos que t vale 2x menos y. E eu vou pegar esse resultado para t e vou substituir tanto na segunda quanto na terceira. E morreu a primeira equação. De novo. Pego a primeira equação, que já tem o valor de t isolado. Eu poderia ter pego a segunda? Poderia, sem problema algum. Eu escolhi uma equação, por exemplo, a primeira. E nessa primeira equação, nós temos o valor de t que está isolado. t vale 2x menos y. Eu vou pegar esse valor de t, 2x menos y, e substituir onde tem t na segunda equação e na terceira equação. Feito isso, esquece que existe primeira equação, você passa a ter apenas a segunda e a terceira. E é a partir da segunda e terceira que você vai trabalhar para encontrar o valor das incógnitas. Beleza? Então, olha só. T vale 2x menos y. Então, onde tem t, eu vou colocar 2x menos y. Então, ficou x é igual a y menos, onde tem t, ficou 2x menos y. 2x mais y, só estou copiando, mais 2t. Onde tem t, coloco 2x menos y. Ficou, então, 2 que multiplica 2x menos y. Tudo isso é igual a 45. Olha como ficou mais fácil. Eu só tenho agora duas equações. Da equação 4, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o valor do x.
Mas, Nerk, o x já não está isolado? Não, porque tem x aqui, ó. Não está isolado. Então, vamos lá. X é igual a y menos 2x menos y. O que eu vou fazer? Eu aplico a distributiva, vai ficar menos 2x, menos com menos mais y. Eu vou pegar esse menos 2x que está subtraindo, vai para o outro lado somando. Ficou, então, x mais 2x é igual a y mais y. Galera, x mais 2x, 3x. Y mais y, 2y. Pego esse 3 que está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Ficou então que x vale 2y sobre 3. E eu vou chamar essa equação de equação 6. Continuando. Da equação 5 que nós tínhamos anteriormente, eu vou pegar esse cara e vou novamente isolar o x. Vamos lá então. Só copiei a equação 5 e vamos lá. 2x mais y, copiei. 2 vezes 2x, 4x. 2 que multiplica menos y, menos 2y, igual a 45. Copia. O que dá para fazer? 2x mais 4x, 6x. Y menos 2y vai dar menos y. 45 copia. Passo o y que está subtraindo para o outro lado, troca de sinal, virou mais y, o resto copia. E agora a gente pode pegar o 6 que está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Ficou então que x é igual a 45 mais y sobre 6. Galera, olha que legal. Nós temos que x é igual a isso e x também é igual a isso. Ou seja, 2y sobre 3 é igual a 45 mais y sobre 6. Eu tenho agora uma única equação e eu posso trabalhar com essa equação que possui uma única incógnita, melhor dizendo. Olha só, 2y vezes 6 é igual a 3 multiplicado por tudo isso. O que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando em cruz. Quando você tem uma fração igual a outra fração, você pode multiplicar em cruz. Se você preferir, você pode fazer de outro jeito sem problema algum. Então vamos lá. 3 vezes 45 mais y, está aqui para vocês, é igual a 6 vezes 2y, está aqui. 2y vezes 6 vai dar 12y. E aqui eu aplico a distributiva. 3 vezes 45, 135. 3 vezes y, 3y. Pega o 3y que está somando, vai para o outro lado subtraindo. 12y menos 3y é igual a 135. 12 menos 3 vai dar 9. 9 o quê? 9y. É igual a 135. E agora eu pego o 9 que está multiplicando, jogo para o outro lado dividindo. Vai ficar então 135 dividido por 9, que vai dar 15. Eu posso pegar esse valor e substituir ou nessa equação ou nessa. Nerk, eu tenho uma pergunta. Eu posso substituir em uma das equações iniciais? Não, porque nas equações iniciais nós temos x, y e t. Você continuaria tendo uma equação com duas incógnitas. No caso, as incógnitas seriam o x e o t, que você não sabe ainda. Então você tem que pegar uma equação que tenha x e y, ou é essa ou é essa. Eu vou pegar mais simples, essa aqui, e vamos lá. X é igual a 2y sobre 3. Como o y vale 15, onde tem y, eu coloco 15. X é igual a 2 vezes 15 sobre 3. 2 vezes 15 vai dar 30. 30 por 3 vai dar 10. X é igual a 10. E agora sim, eu sei quanto vale y, sei quanto vale x, posso substituir em qualquer uma dessas três equações. Vou substituir novamente na mais simples. No caso, 2x menos y igual a t. Então vamos lá. Onde tem x eu coloco 10, onde tem y eu coloco 15. 2 vezes 10 menos 15 é igual a t. 2 vezes 10 dá 20. Menos 15 copia é igual a t. 20 menos 15 vai dar 5. E pronto, praticamente acabou o problema. Porque olha só, minha idade atual é 2x. Isso está no problema. Como x é igual a 10, 2 vezes 10 vai dar 20. Minha idade atual é 20 anos. Sua idade é y. Portanto, diretão, a sua idade é 15 anos. Resposta, 20 anos e 15 anos. Está aqui para vocês. Continuando, o problema das densidades, concentrações. Esse é um problema típico da química, mas que pode ser abordado também em matemática e em física. Olha só, se misturarmos duas soluções de densidades diferentes, qual será a densidade resultante? Isso também pode acontecer com concentrações. Se misturarmos duas soluções com concentrações diferentes, qual é a concentração resultante? Vamos lá. A densidade, pessoal, é dada pela razão entre massa e
volume. Então, se você quiser saber a densidade total, isso vale massa total sobre volume total. Vamos supor que você tem uma substância qualquer, que a gente vai chamar de substância 1. Logo, a densidade dessa substância 1 vai ser massa da substância 1 sobre volume da substância 1. Se você tiver, por exemplo, densidade da batatinha, é a massa da batatinha sobre volume da batatinha. Densidade da substância 1 é massa da substância 1 sobre volume da substância 1. O que eu posso fazer? Eu posso pegar esse V1 que está dividindo, jogo para o outro lado multiplicando. Logo, M1 vale D1 vezes V1. Da mesma forma, se eu tiver uma substância 2, a densidade dessa substância 2 vale massa 2 sobre volume 2. Eu posso pegar esse volume 2 que está dividindo, passo para o outro lado multiplicando. Ou seja, massa 2 vale densidade da substância 2 vezes volume da substância 2. E agora sim, presta atenção. A densidade total seria a massa 1 mais a massa 2. Vamos supor que você junte duas substâncias diferentes. Naturalmente, cada uma dessas substâncias vai ter uma massa e cada uma dessas mesmas substâncias vai ter um volume. Logo, a densidade total é massa 1 mais massa 2 sobre volume 1 mais volume 2. Quanto vale massa 1? D1V1. Quanto vale massa 2? D2V2. Portanto, a densidade total vale D1V1 mais D2V2 sobre V1 mais V2. Para que serve isso? Para resolver problemas que a gente vai ver no próximo quadro. Só que antes, deixa eu fazer duas notas importantes. Matematicamente, a gente também pode falar que a densidade final, ou densidade total, é a média ponderada das densidades intermediárias. Se nós temos duas ou três densidades diferentes, basta que eu faça a média ponderada entre essas duas ou três densidades diferentes, que eu vou obter a densidade total. Só que, lógico, a gente ainda não aprendeu média ponderada. E nota 2. Do ponto de vista químico, nem sempre isso vai acontecer. Existem casos onde você mistura duas substâncias, por exemplo, dois líquidos, e o volume final é menor que os dois líquidos. Caso clássico, quando você mistura água e etanol. Normalmente o volume é menor. Mas, para fins de simplificação, nós consideraremos os volumes meramente aditivos. Sempre que eu dou esse exercício, alguém pergunta: mas, Nerk, aula de matemática é de física ou de química? Cara, este tipo de exercício pode ser cobrado na matemática, na física e na química. Só para vocês terem uma ideia, o ITA com certeza já cobrou esse tipo de conceito, e uma outra escola militar, não tenho certeza, acho que foi o IME, também já vi esse mesmo tipo de conceito ser cobrado na prova de matemática sim. Não tenho certeza se foi o IME, mas já vi isso ser cobrado numa prova de matemática. Beleza? Vamos lá, problema 11. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá. Bem fácil se você sabe a fórmula. Temos um recipiente A com 200 ml de água salgada, cuja concentração do sal é 100 gramas por litro. Se tivermos um segundo recipiente B, também de água salgada, cuja concentração seja 200 gramas por litro, qual volume deste recipiente precisamos colocar em A para obtermos uma nova solução de água salgada, cuja concentração seja de 120 gramas por litro? Então vocês entenderam, né, pessoal? Você tem um potinho com uma concentração um pouco menor, você tem outro pote com uma concentração um pouco maior. Obviamente, se você coloca outro pote no primeiro, você vai obter uma outra solução cuja concentração é intermediária entre as duas soluções. E o raciocínio que a gente usa para densidade e concentração é exatamente o mesmo. A concentração também é massa sobre volume. A grande diferença entre concentração e densidade é que densidade possui uma referência de massa e volume em relação à mesma substância, ao passo que na concentração a massa é do soluto, o volume é do solvente. Mas em termos algébricos, de novo, em termos algébricos, puramente algébricos, é o mesmo tipo de processo. Vamos lá então. Nós temos as seguintes informações. Vamos lá? Nós temos que V1, que é o volume do recipiente A, é 200 ml. Poderia ter colocado A, mas nem me toquei. A concentração do primeiro recipiente é de 100 gramas por litro. Está aqui para vocês. No segundo recipiente, o recipiente B, nós temos uma concentração de 200 gramas por litro. Está aqui para vocês. A pergunta é: qual volume desse recipiente precisamos colocar em A? Opa, qual volume de qual recipiente? Do segundo recipiente. A gente não sabe. Qual volume? Ele está perguntando.
Logo, o volume que a gente precisa adicionar é uma incógnita. Vamos continuar a ler para obtermos uma nova solução de água salgada, ou seja, a solução final, que a gente pode chamar de solução total, sem problema algum. Aí ele pergunta, qual volume desse recipiente precisamos colocar em A para obtermos uma nova solução de água salgada, cuja concentração seja 120 gramas por litro. Isso significa que a nossa nova solução vai ter uma concentração total ou concentração final, tanto faz, de 120 gramas por litro. A partir dessas informações e desta formulinha, a gente mata esse tipo de exercício muito facilmente. Vamos lá. Concentração total é C1V1 mais C2V2 sobre V1 mais V2. E agora é só substituir concentração total, 120, coloca só o número, tá, pessoal? É igual a C1V1, quanto vale C1? 100. Quanto vale V1? 200. 100 vezes 200, mais C2V2. C2 vale 200, V2 eu não sei, coloco V2, sobre V1 mais V2. V1 vale 200, V2 eu não sei. Então 200 mais não sei. Tudo isso é igual a 120, porque a concentração total é 120. Continuando, vamos lá. Paramos aqui e agora é só continha. 200 mais V2 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Vai ficar então 120 vezes 200 mais V2. Copia o numerador, está aqui para vocês. Só que na verdade eu fiz um cálculo, né? 100 vezes 200 vai dar 20.000. E 200 V2, 200 V2. Não tem o que fazer. Agora sim, continuando. O que eu faço? Nós temos um produto que antecede uma soma nos parênteses. Aplico a distributiva. 120 vezes 200, 24.000. 120 vezes V2, 120 V2. Copia esse cara, copia esse também, tá aqui para vocês. E vamos lá. Pessoal, o que eu fiz agora? Eu troquei o primeiro membro com o segundo de lugar. Sempre que eu troco todo o primeiro membro com o segundo de lugar, eu não preciso trocar o sinal. Só fiz isso, continuando. Vamos lá. 200 V2 copia, 120 troca de lado, troca de sinal, ficou então menos 120 V2. É igual a, pego esse cara, troco de lado, troco de sinal, menos 20.000, copio 24.000. 200 V2 menos 120 V2 costuma dar 80 V2. 24.000 menos 20.000, 4.000. Pego esse 80, passo para o outro lado dividindo. 4.000 por 80 vai dar 50. 50 o quê? Mililitros, porque os volumes foram dados em mililitros. Continuando, problema 12. Olha que maravilha, né, pessoal? Historinha. Pausa o vídeo, leia essa história maravilhosa, tente não chorar e daqui a pouco eu continuo com vocês. E aí, pessoal? Fizeram? Vamos lá. Ita 90. Senta que lá vem a história. Há muito tempo, quando poucas pessoas eram versadas na arte de contar, houve uma grande tempestade no oceano. Um navio colhido pelo tufão foi salvo graças ao trabalho excepcional de dois marinheiros sensacionais com superpoderes. Terminada a borrasca, o capitão, decidido a recompensar esses dois heróis sensacionais pelo bom serviço prestado, anunciou que dividiria entre eles, no dia seguinte, o conteúdo de um pequeno baú mágico com moedas de ouro fantásticas, tendo encarregado o seu imediato dessa tarefa. Acontece que os dois marinheiros eram muito amigos e, querendo evitar o constrangimento de uma partilha pública, um deles teve a ideia, na madrugada, sorrateiro, de pegar a sua parte do prêmio. Indo ao baú, este marinheiro fantástico separou as moedas em dois grupos idênticos e, para sua surpresa, sobrou uma moeda. Não sabendo como proceder, burro, jogou-a no mar para agradecer aos deuses a sua sobrevivência e pegou a parte que lhe cabia. Porém, mais tarde, o segundo marinheiro teve a mesma ideia e foi ao baú. Indo ao baú, ele separou as moedas em dois grupos iguais e, para sua surpresa, novamente sobrou uma moeda. Ele jogou a moeda como agradecimento pela sorte e tomou a parte que lhe cabia da recompensa. Pela manhã, os dois marinheiros, envergonhados e vermelhinhos, ficaram constrangidos em comunicar o procedimento noturno. Assim, o imediato separou as moedas do baú em dois grupos e verificou que sobrava uma. Deu a cada um dos marinheiros a sua parte do prêmio e tomou para si a moeda restante como pagamento pelos seus cálculos. Sabendo-se que a razão entre as moedas ganhas pelo primeiro marinheiro e pelo segundo foi de 29 sobre 17, então o número de moedas que havia originalmente no baú era... Ufa, e aí, quem sobreviveu?
Vamos lá, pessoal. Aqui nós temos esse mesmo exercício resumido e vamos lá. Eu vou chamar o primeiro processo de divisão 1, ficou melhor. Então, na primeira divisão, nós temos que D1 é igual a x menos 1 sobre 2. O que é isso? Nós tínhamos uma quantidade x de moedas. Eu não sei quantas moedas nós tínhamos, mas eu sei que eu tirei uma moeda dividido por 2. Essa foi a primeira divisão. Na segunda divisão, o marinheiro fez a mesma coisa, só que ele não fez essa divisão com x. Ele fez a divisão com o que restou no baú. O que restou no baú? Ficou D1. Perceba o seguinte, na primeira divisão, que a gente está chamando de D1, o marinheiro tirou uma moeda e dividiu por 2 o valor. Isso significa que esse primeiro marinheiro pegou uma quantidade D1 de moedas e no baú ficou uma quantidade D1 de moedas. Todo mundo concorda, né? Vamos lá, continuando. Na divisão 2, o segundo marinheiro pegou a quantidade de moedas que nós tínhamos. Qual que é a quantidade de moedas que restou? Bom, se o marinheiro pegou D1 e deixou D1 na caixa, tinha D1 na caixa, né? No baú, que seja. Isso significa que na divisão 2, o marinheiro fez D1 menos uma moeda e divide por 2. Isso significa que na segunda divisão, o segundo marinheiro ficou com uma quantidade D2, deixou uma quantidade D2 no baú e jogou uma moeda fora. E na terceira divisão, foi a mesma coisa. Na terceira divisão, o imediato pegou a quantidade que tinha no baú, que era D2, tirou uma moeda e dividiu por 2. E a gente está chamando essa divisão de D3. E eu quero que vocês percebam que D3, essa quantidade que foi dividida pelo imediato, a divisão, melhor dizendo, que foi feita pelo imediato, foi dada para o primeiro marinheiro e para o segundo marinheiro. Ou seja, cada marinheiro, no dia seguinte, além das partes que cada um tinha pego, recebeu também a parte D3. Tranquilo? Então eu pergunto, quantas moedas recebeu o primeiro marinheiro? Ele recebeu x menos 1 sobre 2 mais D3. Quantas moedas recebeu o segundo marinheiro? D1 menos 1 sobre 2 mais D3. Vamos lá. O que nós temos agora de importante? Vamos lá? Cadê aqui? Nós temos que a razão entre as moedas recebidas pelo primeiro marinheiro e o segundo marinheiro são de 29 sobre 17. O que o primeiro marinheiro recebeu? D1 mais D3. Está aqui para vocês. E o que o segundo marinheiro recebeu? D2 mais D3. Isso significa que D1 mais D3 sobre D2 mais D3 dá 29 sobre 17. E vamos lá, continuando, vamos lá. D2 é igual a D1 menos 1 sobre 2. Disso nós temos que D1 menos 1, pego esse 2 que está dividindo, passo para o outro lado multiplicando. D1 menos 1 é igual a 2D2. Esse menos 1 que está subtraindo vai para o outro lado somando. Logo, D1 é igual a 2D2 mais 1. Com base nisso, olha o que eu vou fazer. D1 mais D3 sobre D2 mais D3 é igual a 29 sobre 17. Maravilha. Quanto vale D1? D1 vale 2D2 mais 1. Então, onde tem D1, eu coloco 2D2 mais 1. Quanto vale D3? Vale D2 menos 1 sobre 2. D2 menos 1 sobre 2. Lembrando que todas essas informações estão no quadro anterior. Quanto vale D2? Deixa como está. D2 vale D2. E quanto vale D3? D3 vale D2 menos 1 sobre 2. D2 menos 1 sobre 2. E olha que maravilha, nós temos uma equação com uma única incógnita. Nós vamos achar o valor de D2. Vamos lá? Agora é conta, galera. Eu vou tirar o MMC aqui em cima e vou tirar o MMC aqui embaixo. Eu vou tratar toda essa expressão como sendo uma coisa e toda essa expressão aqui embaixo como sendo outra coisa. No final, a gente junta os cálculos, né? Vamos lá? Continuando. MMC aqui em cima é 2. E nós temos 2 divide embaixo, multiplica em cima. 2 divide por 1 dá 2. 2 vezes 2, D2, 4D2. 2 divide embaixo, multiplica em cima. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes D2 menos 1, D2 menos 1 mesmo. Acabei essa primeira conta, vamos embaixo. 2 divide embaixo, multiplica em cima. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes D2, 2D2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes D2 menos 1, D2 menos 1. Tudo isso é igual a 29 sobre 17. Galera, presta atenção no seguinte. Nós temos uma fração, que é essa aqui,
dividido por outra fração. Na divisão de frações, você inverte a segunda fração. Logo, esta fração vai ficar 2 sobre 2d2 mais d2 menos 1. 2 em cima com 2 embaixo, corta, corta. Some o 2. Uma outra dica para vocês. Quando vocês tiverem duas frações, pegue a segunda fração, não tenha vergonha. Inverta e faça a continha do lado. Se você quiser, você pode fazer direto nessa dica que eu vou dar para vocês agora. Nós temos uma coisa sobre 2, outra coisa sobre 2. Corta esse 2 com esse 2. Vai sobrar 4d2 mais 2 mais d2 menos 1, está aqui para vocês. E 2d2 mais d2 menos 1, está aqui para vocês. Tudo isso é igual a 29 sobre 17. Dá para simplificar isso aqui. 2d2 mais d2, 3d2. 4d2 mais d2, 5d2. 2 menos 1 dá 1. E menos 1 copia. 29 sobre 17 copia. O que dá para fazer? Multiplica em cruz. Fica 29 multiplicado por 3d2 menos 1 e 17 multiplicado por 5d2 mais 1. Agora eu aplico a distributiva. 29 vezes 3, 87. 29 vezes menos 1, menos 29. 17 vezes 5, 85. E 17 vezes 1, 17. Ficou então 87d2. E esse 85d2 que está somando vai para o outro lado subtraindo. Ficou então 87d2 menos 85d2. Esse menos 29 que está subtraindo vai para o outro lado somando. 17 mais 29. 87 menos 85 costuma dar 2. Ficou então 2d2. E 17 mais 29 dá 46. O que eu faço agora? 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. E deu 23. Quem assistiu aquele número chamado número 23 com Jim Carrey? Uma droga. Vamos lá. D3 é igual a D2 menos 1 sobre 2. O que a gente faz agora, pessoal? A gente faz o seguinte. Onde tem D2, eu coloco 23. Vamos lá? 23 menos 1 sobre 2. 23 menos 1 vai dar 22. 22 sobre 2 vai dar 11. Ou seja, D3 vale 11. E finalmente vamos achar D1. D1 é igual a 2D2 mais 1. Está aqui, ó. Vamos lá. D1 é igual a 2D2. Quanto vale D2? 23 mais 1. Então é 2 vezes 23 mais 1. 2 vezes 23, 46 mais 1, 47. Então nós temos D1, D2 e D3. E agora presta o máximo de atenção para não se enganar. O que o primeiro marinheiro recebeu? O marinheiro recebeu D1 mais D3, ou seja, 47 mais 11, que dá um total de 58 moedas. O segundo marinheiro recebeu D2 mais D3, que vai dar 23 mais 11, que vai dar 34 moedas. Saiu no prejuízo, malandrinho. E, finalmente, nós temos o imediato. O imediato fez o seguinte, ele ficou com uma moeda, e a gente também não pode esquecer, muita gente esquece disso, cuidado, que 2 moedas foram jogadas ao mar. Esse primeiro malandro jogou a moeda no mar, e esse malandro e burro, porque ficou por último com menos moedas, também jogou uma moeda no mar. 2 moedas no mar, mais uma moeda do imediato, dá um total de 3 moedas. Somando esses 3 caras, vai dar 95 moedas, ou seja, a quantidade original de moedas no baú era de 95 moedas. E aí, quem acertou, parabéns! Vamos lá. Noção de proporção. Vamos supor que você queira fazer um bolo, e nesse bolo tenha 3 ovos e 2 colheres de açúcar. Vamos supor que você queira dobrar a receita. Obviamente, se você quer dobrar a receita, você quer que o bolo fique com a mesma consistência, mesma cor e todas as mesmas qualidades. Você apenas quer um bolo maior. Naturalmente, todos os ingredientes vão ser dobrados. 3 ovos passam a ser 6 ovos e 2 colheres de açúcar passam a ser 4 colheres de açúcar. Observe agora o seguinte, a quantidade de ovos, que eu vou chamar de V, e a quantidade de açúcar. Vamos comparar as razões entre ovos e açúcar em ambas as receitas. Na primeira receita, nós temos 3V, por que 3V? 3 ovos, e na segunda receita, 2A, que representa 2 colheres de açúcar. Na receita 2, nós temos 6V e 4A. Mas eu quero que vocês percebam uma coisa importantíssima. 6 e 4 dá para dividir em cima e embaixo por 2, fica 3 sobre 2. Então nós ficamos com 3V e 2A. Qual que é a grande lição que nós tiramos de tudo isso? Que não importa a receita que você faça, a proporção dos ingredientes sempre vai ser a mesma.
Se você utilizar 3.000 ovos e 2.000 colheres de açúcar, não importa, você está utilizando 3 partes de ovos para 2 partes de açúcar. A proporção sempre se mantém. Facilmente nós observamos que as razões se mantiveram as mesmas, ou seja, ambas as receitas possuem as mesmas proporções de ovos e açúcar. Note que apenas a proporção não permite dizer o quanto temos de ingredientes. Se você fala para mim, Nerk, ó, eu quero fazer uma receita, essa receita vai ser muito legal, tal, só que vai ter 3 partes de ovos e 2 partes de açúcar. Cara, isso não quer dizer nada, tudo bem. Eu tenho uma relação de proporção, mas eu não sei se você quer que eu faça uma receita para, por exemplo, uma pessoa, 10 pessoas, 1 milhão de pessoas, percebe? Então vamos lá. Note que apenas a proporção não permite dizer o quanto nós temos de ingredientes. Em 300 ovos e 200 colheres de açúcar, a proporção é exatamente de 3 para 2. 3 partes para 2. Vamos lá. Problema 13, dito isso, pausa o vídeo e tenta fazer esse exercício que é um dos mais difíceis dessa aula. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá. O FMG 2006. Uma dica, tá, pessoal? O FMG agora é Enem, né? Que coisa. Uma indústria produz 2 tipos de fertilizante líquido, F1 e F2, usando apenas os produtos P e Q, líquidos, né? O fertilizante F1 é fabricado misturando-se esses produtos, quais produtos? P e Q, na proporção de 5 litros de P para cada 3 litros de Q. E aqui, novamente, eu quero fazer uma ressalva. Olha só, proporção de 5 litros de P para cada 3 litros de Q. Isso não significa que você vai só usar 5 litros de P ou só 3 litros de Q. Você pode, inclusive, usar metades. Você pode utilizar 2,5 litros de P para cada 1,5 litros de Q. A proporção vai se manter. É justamente aquilo que eu falei para vocês. Por sua vez, o fertilizante F2 resulta da mistura de 7 litros de P para cada 2 litros de Q. Item 1. Determine a quantidade do produto Q a ser usada na fabricação de 260 litros do fertilizante F1. O resto eu leio depois, porque a gente vai fazer o item 1. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês percebam. 5P mais 3Q é igual a 8F1. Nerk, eu não entendi. Isso aqui é muito parecido, inclusive, com o raciocínio da química. Presta atenção. Nós temos que, para o fertilizante F1, 5 litros de P para cada 3 litros de Q fornecem a mistura básica para a obtenção do F1. Vamos supor que você misture 5 litros de P. Se você misturar 5 litros de P com 3 litros de Q, quanto dá 5 mais 3? Como é litro, a gente pode somar, tá, pessoal? 5 litros de P mais 3 litros de Q vai dar 8 litros de F1. Todo mundo concorda comigo? Eu espero que sim. Nós temos então a nossa receita inicial. Só que nós temos um problema. Nós não queremos apenas 8 litros de F1. Nós queremos 260 litros de F1. Isso significa que nós temos que pegar o 8, multiplicar por um número, de tal forma que nós tenhamos 260 litros. Vamos lá, química pura. Pergunto para vocês, 260 dividido por 8, se você fizer a conta, dá quanto? Dá 32,5. Da mesma forma, se você pegar 8, multiplicar por 32,5, quanto que você vai obter? 260. Vamos lá, de novo, porque teve gente que não entendeu. Você tem 8 litros de F1. Você quer obter 260 litros de F1. Naturalmente, toda esta mistura, toda esta receita, melhor dizendo, foi multiplicada por número de forma a obter 260 litros de F1. Se nós tínhamos 8 litros de F1, por quanto que eu preciso multiplicar o 8 para chegar em 260? De cabeça eu não sei, mas se eu fizer 260 dividido por 8, eu vou obter 32,5. Isso significa que o 8 também multiplicado por 32,5 vai obter os meus 260, que é justamente o que eu estou procurando. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar tudo por 32,5. Galera, quanto que fica 5 multiplicado por 32,5? 162,5. Quanto que fica 3 multiplicado por 32,5? 97,5. E quando fica 8 multiplicado por 32,5? 260. Isso significa que para obter
260 litros de F1, eu tive que misturar 162,5 litros de P com 97,5 litros de Q. Logo, a resposta do item 1 é, quanto que eu usei de Q? 97,5, ou seja, logo, 97,5 litros de Q. Note que 260 dividido por 8, conforme eu já havia dito para vocês, é 32,5. Continuando, vamos lá. Agora a gente vai fazer o item 2. Presta atenção. Certa vez, durante a fabricação do fertilizante F2, detalhe, tá, pessoal? Eu estou supondo que vocês já tenham resolvido. Não deixe eu resolver sem primeiro você tentar resolver. Então vamos lá. Certa vez, durante a fabricação do fertilizante F2, verificou-se que a composição da mistura era de 80% do produto P e 20% do produto Q, estando, portanto, errada. Já haviam sido fabricados 2.200 litros deste fertilizante. Para corrigir esse erro, foi acrescentada à mistura uma certa quantidade do fertilizante F1. Determine, então, a quantidade do fertilizante F1 que foi acrescentada à mistura. Presta atenção, nós temos porcentagem, mas é um caso tão fácil que não precisa, espero eu, que a gente crie aqui uma mini aula de porcentagem. Presta atenção no seguinte. A gente vai chamar primeiro a mistura errada de F3. E eu quero que vocês percebam que nessa mistura errada, que a gente vai chamar de F3, nós temos 80% do produto P e 20% do produto Q. Vamos supor que nós tenhamos 100 litros. Olha só, eu acho que todo mundo vai entender isso. Isso significa que se nós tivermos 80 litros de P, quantos litros de Q eu tenho? 20 litros. Da mesmíssima forma, se nós tivermos 8 litros de P, quantos litros de Q eu tenho? 2 litros. Foi exatamente o que eu fiz. Se você preferir, não está errado, vai dar certo do mesmo jeito. Você pode escrever 80P mais 20Q é igual a 100F3. Está completamente correto. Eu fiz desse jeito. 8P mais 2Q é igual a 10F3. Então, para que nós tenhamos 10 litros de F3, nós temos que juntar 8 litros de P mais 2 litros de Q, que é uma mistura que ele chamou de errada. Agora eu quero que vocês percebam que isso aqui é uma receita, uma proporção. A proporção, conforme eu já falei para vocês, não necessariamente condiz com a realidade. Se nós temos 8 litros de P mais 2 de Q, nós obtemos 10 litros de F3. Mas note que nós não obtivemos 10 litros de F3, nós obtivemos 2.200 litros de F3. Portanto, eu tenho que pegar toda essa equação e multiplicar por um número de forma que esse 10 vire 2.200. Pergunto para vocês, de cabeça até, qual que é o número que multiplicado por 10 dá 2.200? É fácil, cara. 220. 10 vezes 220, 2.200. 8 vezes 220, 1.760. E 2 vezes 220, 440. E agora a gente tem a situação do problema. 1.760 litros de P mais 440 litros de Q formaram 2.200 litros de F3, que é a nossa mistura errada. Agora é que vem uma outra sacada do exercício. Note que em um volume qualquer de F1, nós temos 5x litros de P e 3x litros de Q, no total de 8x litros de F1. Nerk, eu não entendi o que você fez aqui. Deixa eu voltar ao quadro. Deixa eu ver se foi aqui. Foi aqui, ó. 5P mais 3Q é igual a 8F1. Maravilha. Vamos supor que ao invés de multiplicar por 32,5, eu multiplique toda essa equação por x. O que você vai obter? 5x de P mais 3x de Q é igual a 8x de F1. Beleza? Entendi. Foi exatamente isso que eu fiz aqui, ó. Eu multipliquei toda a equação original que me fornece F1, que é esta equação aqui, por x. Então nós temos 5x partes de P mais 3x partes de Q, vai dar 8x partes de F1. Então vamos lá, avançando. Então nós podemos dizer que em um volume qualquer de F1 nós temos 5x litros de P, 3x litros de Q e 8x litros de F1. Com base em todas essas informações, nós podemos montar a seguinte equação. Presta o máximo de atenção. Nós temos 1.760 partes, que na verdade vão ser 1.760 litros de quê? Da substância P. Vamos supor que eu jogue 8x litros de F1. Se eu jogar 8x litros de F1 nessa mistura, eu vou estar jogando 5x litros de P e 3x litros de Q. Ou seja,
a minha quantidade de P, que era de 1.760 litros, vai ser aumentada em 5x litros, porque cada 8x partes, melhor dizendo, de F1, possui 5x litros de P. Da mesma forma, se eu tinha 440 litros da substância Q e jogo 8x litros de F1, eu vou estar adicionando 3x litros da substância Q. E essa nova proporção vai me dar a proporção da F2. E qual é a proporção da F2? 7 litros de P para cada 2 litros de Q. Ou seja, 7 partes de P para cada 2 partes de Q. 7 sobre 2. E a grande sacada aqui é que não importa a quantidade de F2, a proporção de P para Q é sempre a mesma. Essa é a sacada do exercício. Uma vez que a gente tenha essa equação, vamos continuar no próximo quadro. Praticamente acabou, pessoal. Vamos lá. Note que em um volume qualquer de F1, nós temos 5x litros de P e 3x litros de Q. Total de 8x litros de F1. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos calculando o x. No final, a gente tem que multiplicar por 8 para achar a quantidade de litros de F1 que foi utilizada. Então, vamos lá. 1.760 mais 5x sobre 440 mais 3x igual a 7,5. O que eu posso fazer? Multiplica em cruz. Agora é fácil, pessoal, porque é continha. Então, pego o 7 multiplicado por tudo isso, pego o 2 multiplicado por tudo isso. Aplico a distributiva. 7 vezes 440, 3.080. 7 vezes 3x, 21x. Da mesma forma, 2 que multiplica 1.760, 3.520. 2 vezes 5x, 10x. Vamos lá? 21x copia, 10x troca de lado, troca de sinal, ficou 21x menos 10x. E o 3.080, troca de lado, troca de sinal, ficou então menos 3.080. Logo, nós ficamos com 21x menos 10x, que vai dar 11x, e 3.520 menos 3.080, que vai dar 440. O 11 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, 440 por 11 vai dar 40. Logo, x é igual a 40 e cuidado, você não quer achar o valor de x. O x representa apenas uma das partes, tanto da substância P quanto da substância Q. Então, você usou 5 vezes 40 partes de P e 3 vezes 40 partes de Q. Só que você não precisa fazer desse jeito. Você tem 40, você já sabe que o total que foi utilizado foi 8x litros, então é 8 vezes x. 8 vezes 40, que vai dar o quê? 320 litros. Beleza, pessoal? Valeu então!